programa de hoje está falando sobre relacionamentos humanos e este último bloco vamos dedicar agora aos relacionamentos amorosos. Eu já tenho perguntas aqui para vocês, então já começo aqui, olha, algumas pessoas eu vou preservar o nome, ok? Acho que vocês vão gostar de ter o nome preservado. Por exemplo, esta aqui, Marlúcia. Estou em um relacionamento com alguém por cerca de 1 ano, mais ou menos. Ele não quer nada sério. Como devo agir diante dessa situação? Devo me valorizar como mulher e arrumar outra pessoa que também me valorize? Primeiro, essa pergunta é muito boa. Ainda bem que foi para a Marlúcia. Brincadeira. É muito boa. Primeiro, a pessoa precisa se conhecer. Então, às vezes, porque como o Rafael falou, tudo é vender a imagem, né? Basicamente, eu estou fazendo um resumo meio tosco aí do que você falou, né? E às vezes a pessoa não consegue vender bem essa imagem porque não se conhece. E aí, ela falou, né? Devo me valorizar. Termina vendendo barato demais. Se vendendo barato demais. E termina sem saber quais são realmente os seus atributos, os seus pontos fortes. Primeiro, autoconhecimento. É a chave de qualquer sucesso, o autoconhecimento. O autoconhecimento proporciona a reforma íntima, né? E a reforma íntima, ela também propicia mudança de comportamentos diferentes e uma vida mais saudável. Tudo bem. Rafael, acrescenta algo? Tenho aqui agora outra pergunta para você. Okay. Estou com dificuldade de me relacionar com uma pessoa no meu trabalho. Certo. O que devo fazer para superar essa dificuldade, uma vez que ela só aumenta? É o Renato Moraes, de São Paulo. Ok. Bom, extremamente, né, abrangente isso que ele está falando, relativo, Renato. Mas, só já que você falou, né, só falar um pouquinho dessa parte amorosa. É uma área a qual eu gosto muito, me interesso muito, uma vez que é a partir, né, do relacionamento amoroso que se constrói uma família, que é a instituição mais sagrada, né, que existe na Terra, na minha visão. Então, eu queria só dizer uma coisa, o seguinte, Ronaldo. Toda terapia, né, psicologia, né, terapia da psicologia, psicanálise, toda terapia ela tem como base as perguntas, né? E por que as perguntas? Porque as perguntas elas dão a possibilidade o paciente, né, a pessoa a qual está sendo submetida ao processo, dela acessar uma esfera da mente que nós chamamos de subconsciente ou inconsciente. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a amiga que, né, trouxe a pergunta, a telespectadora que trouxe a pergunta, por que muitas vezes eu acabo me sabotando? Por que muitas vezes eu sei que eu mereço mais, eu sei que eu mereço uma pessoa melhor, um homem melhor, mas eu acabo, de repente, nas mãos aí dos cafajestes, vamos dizer assim, metaforicamente falando. Por que isso acontece? Existe uma coisa que é o seguinte, à medida que a pessoa vai vivendo, desde a sua idade tenra, e vai evoluindo, e vai vivenciando as experiências, né, da vida, e principalmente as influências do ambiente, pai, mãe, amigos, parentes, né, familiares, essas pessoas elas vão, de alguma forma, influenciar veementemente no processo da construção desse padrão de subconsciente, que é o padrão mental. Né? Inclusive, o Freud defendeu isso até o fim de que o ambiente determina quem nós somos. Ele acreditava nisso. Hoje a gente sabe que o ambiente influencia intensamente, mas não determina. Então, se existe um padrão neurológico de que, mesmo que conscientemente eu saiba que aquele homem, que aquela pessoa não é a melhor pessoa, por que mesmo assim, às vezes, eu continuo querendo gostar dessa pessoa e sempre acabo, né, me sabotando? Exatamente por causa do padrão neurológico. Se não mudar o padrão mental, como disse a Marlúcia, primeiro o autoconhecimento, que é a chave para o processo da mudança, é impossível ela conseguir, de alguma forma, se dar bem, né, com uma pessoa ou conseguir se desvencilhar desse relacionamento que talvez está incomodando. Então, é um incomodar que, na verdade, lá na estrutura, no cerne mesmo do subconsciente dela, existe uma parte dela que gosta, por incrível que pareça. Existe uma parte que, de alguma forma, tem ganhos. É interessante, sabe? Confere com os padrões neurológicos. São os chamados ganhos secundários. Ótimo. Na psicologia, os ganhos secundários. A gente chama, né, também isso os sabotadores, que às vezes nos sabotam, que são os ganhos secundários. Mas vamos falar da pergunta do Renato. Renato, o que devo fazer para superar minhas dificuldades no ambiente de trabalho? Ótimo, ele falou do relacionamento, né? Sim. Muito bem, a primeira coisa é o seguinte, o conflito é a pior coisa. Né? O primeiro passo, Renato,
conflitar, bater de frente com essa pessoa, chocar com essa pessoa, realmente é a garantia de que você vai cada vez mais fortalecer essa situação, né, delicada. Então, colocar-se no lugar dele, buscar entender e entender uma coisa que é o presente que eu quero deixar para vocês que estão me assistindo agora, Renato e todos. Todo comportamento humano, todo comportamento, eu vou fazer aqui uma analogia. Aqui é a pessoa, aqui é o comportamento. A pessoa, ela não é o comportamento. Tá? Então, essa pessoa que talvez é difícil, que às vezes se posiciona de forma ríspida, separe o comportamento da pessoa. Porque esse comportamento que ela está tendo, ela tem uma intenção boa. Mesmo de ser rude, de ser arrogante, essa pessoa, no fundo, a intenção é positiva. Mas, Rafael, esse comportamento é errado. Tudo bem, mas para ela é certo. Então, se eu tenho a capacidade de me colocar do lado dela e entender a intenção dela, eu consigo, de alguma forma, influenciar positivamente, para que ela possa ver novas formas de se comportar, contemplando a mesma intenção positiva, entendeu? Então isso, Renato, é a chave. Conflitar, bater de frente, você vai estar, de alguma forma, ferindo a intenção dele, ou dela, né, dessa pessoa. Então, se você conseguir se colocar no lugar, né, realmente olhar para o mundo pela mesma perspectiva que essa pessoa, você talvez vai compreender um pouquinho, mesmo que ela esteja fazendo algo extremamente errado na sua visão. Mas essa eu posso dizer assim, a melhor estratégia, a melhor maneira. Vou pedir a vocês para a gente acelerar. Vamos. Por causa das muitas perguntas. Opa. Até que ponto o ciúmes dentro de um relacionamento pode ser considerado amor, Marlúcia? O ciúme, quando visto como zelo, né? Medo de perder, né? E é assim, como valorização daquele parceiro que está do lado. Aí sim, aí o ciúme pode ser considerado uma demonstração de amor. Quando não é quando extrapola. Tudo que é demais, exagerado, já fugiu totalmente dessa esfera do amor. Já é outro nome, outra coisa, mas amor, não. Qual é a diferença entre ciúme e o sentimento de posse, ou desejo de posse? O desejo de posse, ele é desrespeitoso, ele é invasivo. O ciúme não. O ciúme às vezes pode ser até um pouco invasivo, mas a pessoa tem um distanciamento necessário para perceber que deu uma exagerada, né? Ou para duvidar se é realmente aquele ciúme, se ele é real ou imaginário, né? Se está baseado em algum fato real ou se é apenas uma insegurança, alguma coisa. Há um distanciamento, aí dá para perceber. E quando o sentimento de posse, não. A pessoa não se relaciona com uma outra pessoa, ela se relaciona com um outro objeto. O parceiro, a parceira passa a ser um objeto, que ele tem posse ou ela tem posse e que pertence, né? E aí tenta segurar de qualquer forma e não perde, às vezes, nem por essa questão, porque vai perder alguém que ama, mas vai perder algo que lhe é próprio. Esta situação que você acaba de nos trazer, ela é parte de uma relação doentia? É parte de uma relação doentia. O relacionamento está adoecido. Ele pode estar parcialmente, totalmente, mas ou caminhando para o adoecimento. Muito bem. Agora vou aqui, Rafael, vamos lá, Rafael Costa. Quando saberei que é hora de desistir do meu relacionamento com o meu namorado? Muitas vezes ele me deixa para sair com os amigos ou não quer estar comigo. Vivo me questionando se realmente ele gosta de mim. É hora de me rever, é hora de rever esse meu relacionamento? Eu também vou preservar o nome dela, é do Rio de Janeiro. Ótimo. Minha terra natal, Rio de Janeiro, eu adoro. Bom, como dizer isso para você, né? Quando você saber a hora de terminar o seu relacionamento? Na verdade, só você pode saber isso. Inclusive, quer um conselho? Cuidado com os conselhos, né, Marlúcia? Muitas vezes as pessoas vêm derramar, né, o mundo dela no nosso, você tem que largar, porque olha, isso é um absurdo, né, e etc. E o fato que eu acho que a palavra mágica para tudo isso é o equilíbrio, né? Entendendo que, por exemplo, larga para ficar com os amigos ou para o futebol, né? Tem muita gente assim, né? O marido ama o futebol. O fato é que a esposa, o namorado, né? E a namorada, eles têm valores, né? Tem coisas, valores que às vezes são diferentes. Então precisa-se buscar compreender os valores uns dos outros, né? E entender que talvez ele vai ter os momentos dele e ela vai ter os momentos dela também. Isso precisa, como disse a Malu, ser respeitado, né? Ser enaltecido na relação. Agora, uma conversa, expor isso de uma forma menos, talvez, ríspida, né?
de uma forma mais tranquila mesmo. Olha, eu quero te dizer assim, vamos combinar, vamos entrar num acordo, entendendo que não precisa ser uma coisa ou outra, pode ser o meio termo, né? Que nós chamamos da terceira alternativa. Não precisa ser só a alternativa dela ou dele, pode ser a terceira alternativa também. Então, acho que essa seria, né, a ilusão aí que a gente faz de tudo isso. Muito bem. Dá tempo a gente chamar aquele VT sobre amor, ciúme, a relação? Se der tempo, me digam aí que eu chamo agora, ok? Então vamos acompanhar esse VT da Ana Paula. O 12 de junho é o Dia dos Namorados, uma data romântica onde os casais trocam presentes, juras de amor. Mas será mesmo que todo relacionamento é perfeito? E os ciúmes, ele ajuda ou incomoda uma relação? Nós vamos perguntar para as pessoas o que elas pensam disso. Ciúmes, nem um pouquinho? Só um pouquinho. Tem que ter, mas só um pouquinho, né? É, só um pouquinho. No limite, porque assim, o ciúme ele é uma característica do amor. Porque o ciúme leva à proteção, ele é uma forma de você proteger a pessoa, de cuidar. Através de um pouquinho de ciúmes, a pessoa consegue entender que realmente a gente gosta dela. O ciúme, eu acho que ele atrapalha o relacionamento. Eu acho que são pessoas que não têm controle de si próprio. Dependendo, se o ciúme for um pouquinho, faz bem. Agora se for muito, aí já não faz bem. Porque ciúme é como se estivesse cuidando também da pessoa, né? É importante também. Tem seus maus e tem seus bens. E você é um cara ciumento, é isso mesmo? Eu sou sim, eu cuido do que é meu, né? E aí, Sensacional. o que vocês querem falar sobre isso? Marlúcia? Ela falou, eles falaram de certa forma o que a gente falou aqui sobre ciúme, sobre que o ciúme às vezes é zelo, é medo de perder, né? E que às vezes exagerado ninguém aguenta mesmo. Né? É verdade. Que é difícil. A gente vê o seguinte, uma coisa muito interessante, rapidinho, Ronaldo, é que o ciúme exagerado nada mais é que uma realidade, né, irracional, mas que o cérebro concebe aquilo como racional. Então é aquelas imaginações, nossa, ele deve estar assim, assado e tal. E o cérebro ele tem essa capacidade. E quando você traz essas imagens, traz essas sensações para o cérebro, ele acredita que é verdade. E ele sente exatamente como se fosse real. Aí é onde entra, né, aquilo que já não é saudável, que é doentio. Marlúcia, rapidinho agora que a gente está chegando ao final. Estou noiva com data de casamento marcada, mas vivo alguns conflitos familiares. A família dela se intromete muito no nosso relacionamento. Como separar a família e o meu relacionamento? Também vou preservar o nome dele, é lá do Pará. Tá, ok. Bom, é inevitável a convivência com essa família. Então, que os pontos divergentes precisam ser conversados. Tudo que é conversado antes, o combinado não sai caro, né? Então, já começar essa relação conversando com a própria parceira sobre essa forma que a família está, como ele está se sentindo em relação a essa família, perceber o que essa família está querendo dizer e perceber o que vai fazer com isso, né? Como que vai, essa informação toda que vai vir, né, dessa família, de como que é essa família, de como ele se sente em relação a essa família, o que ele vai fazer sobre Conversar isso. e chegarem a um acordo sobre chegar aquilo a um ali. acordo. E ninguém trair o acordo. E ninguém trair o acordo. Não é? Dentro do possível, né? Muito bem. Uma última pergunta agora, Marlúcia. Sou uma pessoa ciumenta. Quero confiar, mas não consigo. Como vencer essa limitação? Da Paraíba, também vou preservar o nome. Tá. Primeiro, pensando se esse ciúme é real. Às vezes é real, pode ser que seja em fatos reais. E às vezes não. Então, o que dentro de mim está me motivando a ter esse ciúme? O que eu estou ganhando com esse ciúme? O que o meu parceiro está ganhando com esse ciúme? Porque às vezes o ciúme traz ganhos secundários, né? Às vezes as pessoas ganham com isso. Por mais que ela sofra, o ciumento sofre também, né? Sofre a pessoa que é vítima do ciúme, quando é exagerado, e o ciumento também sofre. As duas partes sofrem. Então, dentro desse sofrimento, que tipo de ganho secundário você está tendo? Avaliar isso daí, né? Conversar sobre isso, conversar como um se sente em relação ao ciúme, o que o ciúme está falando aí, né? E procurar ajuda, se for o caso, ajuda profissional. Bom, e em tudo isso, Rafael, maturidade emocional. Como adquirir esta maturidade emocional que você chama de inteligência emocional?
como adquirir, já fechando o nosso programa, tudo que Ótimo. conversamos. Muito bom. Primeiro passo, buscando o nosso treinamento, Inteligência Emocional Master. Foi criado exatamente a partir dessas pesquisas, né, a partir dessas recentes pesquisas do campo, né, da saúde emocional, mental, psicológica, buscando esse treinamento. E buscando também leituras, né? Hoje você tem muitos livros, muitos nomes hoje, começando pela própria inteligência emocional mesmo, é o título do livro do Daniel Goleman, né? E entendendo basicamente uma coisa fundamental. Se posso dizer algo aqui para falar assim, deixa algo aqui para quem está nos assistindo, no relacionamento amoroso, para tudo na sua vida. Você precisa assumir o controle do seu relacionamento, das suas escolhas, da sua vida. Ou seja, você precisa viver a sua vida e não esperar, né, e permitir que outros, né, influenciem a vida que você vai levar. Ou seja, você tem que saber quais são os seus valores, você tem que saber responder essa pergunta. Quem é você? Você precisa saber isso. É como sentar no volante, no banco do motorista e no volante, e guiar a sua vida. E não permitir com que outras pessoas estejam no banco do motorista, segurando no volante, e você no banco do passageiro vendo as coisas acontecerem. Como disse, né, a questão da influência da família e tal. Então, resumindo, para você adquirir essa maturidade emocional, autoconhecimento, autodesenvolvimento, você expandir mesmo, se colocar em situações que você permita fazer coisas novas, como disse a Marluça, fazer fazendo. Erre muito e erre rápido, erre rápido, erre rápido. Porque a diferença das pessoas que alcançam o topo... E não tenha medo de errar muito. Não tenha medo de errar. Porque é assim que vai acertar um dia. As pessoas que chegam, erraram mais. Muito bem. Marlúcia, prazer tê-la aqui. Prazer muito foi obrigado. Meu. Muito obrigada. E vamos voltar mais vezes. Rafael Costa, mesma coisa. Uma honra estar aqui. Obrigado. Prazer recebê-los. Perdão a tanta gente que não conseguimos aqui trazer as perguntas todas para dar as respostas devidas também. Muito obrigado por esta companhia nesta noite. Desejo a você uma feliz continuação de noite, bom sono, durma com Deus, com os anjos e tenha uma feliz semana. Até a próxima segunda-feira em mais um Além da Notícia. Boa noite.